Olá, imagine comigo que hoje é dia de ir à igreja. Você se prepara, escolhe a sua roupa, tira seus filhos do quarto, todo mundo se prepara e vai para a igreja. Pega a Bíblia. Quando chegar lá, você se depara com as paredes pretas. A igreja tem a parede preta. Do lado, no alto, tem algumas luzes que ficam piscando. Na frente tem um telão com propaganda, né? E você fica ali esperando o cântico começar. Após o cântico, a apresentação de um cidadão. Esse cidadão é um político. O que que aconteceu aqui, né? O que que aconteceu com aquele espaço que antes se parecia uma igreja, né, que era recheado com um mistério, com um tom de misterioso, né, com um imanente, que passou agora a parecer com um local que você não sabe se é um bar, né, se é um estúdio de podcast, né, porque está tudo diferente. Será isso um processo de adaptação, de contextualização da igreja ao mundo ao qual vivemos? É a fé que está determinando o espaço, né, ou a maneira como o espaço é criado, ou é o contrário, ou é o mundo de fora, ou seja, o mundo secular é que está determinando o que acontece dentro do espaço. E mais que isso, não só no espaço, na organização, no pensamento, no modo de agir das pessoas dentro de um espaço religioso. Para falar sobre isso, nós estamos aqui hoje, neste podcast que não tem medo de fazer perguntas. Eu sou Laércio Guimarães, tenho formação e especialização em História pela Universidade Federal de Goiás, também tenho formação em Teologia, Pastoral e Urbanidades pelo Instituto Superior de Teologia Luterana, né, e também trabalho com TI, tendo formação pelo Instituto Federal de Goiás. Ao meu lado está aqui o professor Cláudio Ivan de Oliveira, né, ele é psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, também tem formação em teologia pelo Instituto Superior de Teologia Luterana, né, e é professor da PUC de Goiás. Também está aqui o professor Anderson Cleito Pires, que tem uma formação ampla, né, ele é sociólogo, filósofo, teólogo, tem um doutorado em teologia pelas faculdades Este do Rio Grande do Sul, né, de São Leopoldo, e também um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Então, sobre esse tema, dando continuidade nesse tema que a gente já vem debatendo nos últimos episódios, sobre a questão do cristão e a política, né, em ano eleitoral que nós estamos, nós vamos debater sobre isso. Para isso, eu vou passar agora a palavra aqui ao professor Cláudio, que vai fazer a apresentação de um texto. Eu vou trabalhar com um texto de um teórico católico. Muitas obras dele foram traduzidas para o português, Batista Mundim. A obra com a qual eu vou trabalhar título é Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica. Essa obra saiu pela editora Paulus, foi publicada no Brasil no ano de 1997. Então, vamos fazer aqui uma leitura num viés de um teólogo católico do fenômeno da secularização. Mundin, então, começa trabalhando o conceito de secularização, do latim seculum, não é? Esse conceito tem uma história complexa. O professor Anderson já disse que, num primeiro momento, ele apareceu já em 1648, numa disputa que dizia respeito à separação, não é? Ou melhor, à apropriação dos bens da igreja pelo Estado. Então, esse movimento começa a acontecer ali. Ali o professor explicou o sentido da secularização, não é? Como, nesse primeiro contexto, secularização objetiva, como separação entre o Estado e a igreja. O que aconteceu durante a Idade Média, bastante essa ingerência sistemática da igreja sobre o Estado. E a modernidade que vai, então, do ponto de vista objetivo, começar esse processo de separação. Também o professor Anderson deu algumas razões para isso, não vou retomar todas, não é? Mas as guerras religiosas, conflitos religiosos, protestantismo, catolicismo, não é? Incitaram a possibilidade de o Estado como, de forma independente, não é? Gerenciar e dar um fim a esses conflitos. Mas aí já um Estado
separado da religião, não é? E também capaz de impor um contexto de tolerância religiosa. Mas há mais. Eh, Acho que isso que eu vou falar agora não está no texto de Batista Mondin, mas eu acho que é esclarecedor, porque dialoga com a análise que o professor Anderson fez no primeiro e no segundo capítulo desse tema, religião e política, não é? Há um artigo do professor Anderson chamado O Fim da Religião e o Último Homem, eu vou apresentar posteriormente, mas ali, esse movimento de secularização como valorização de um tempo presente, não é? O professor Anderson disse que aparece em um autor que foi citado por ele aqui, Thomas Hobbes, não é? No sentido de que o Leviatã, de Thomas Hobbes, inaugura uma nova filosofia da história. Como o professor Anderson explicou, o Estado agora é o garantidor, não é? Da ordem, do direito, da segurança, o direito à vida, e, portanto, esse Deus mortal, que é o Estado, agora chama a atenção do cidadão para as garantias que estão agora no tempo presente na história. Não mais se olha para as reparações que serão feitas, não é? Naquela perspectiva escatológica que é típica da tradição cristã. Não. As reparações, as garantias serão feitas aqui, dentro da história. Então, esse movimento de tirar os olhos da esperança escatológica para o presente já aparece também na filosofia política de Thomas Hobbes, abrindo as portas para a modernidade. Essa interpretação que eu acabei de fazer é do professor Anderson, não do Mondin, mas eu acho que enriquece o momento que a gente está trabalhando aqui, não é? Agora, voltando ao texto de Batista Mondin, ele se interessa especialmente pelo século XX, porque é no século XX que o conceito de secularização ganha a sua discussão do ponto de vista da teologia, não é? E Mondin cita um teórico, Friedrich Gogartin, que morreu em 1967, mas deixou uma obra e Mondin atribui a ele o mérito de ter dado uma conotação teológica ao sentido de secularização, não é? Secularização é um conceito que nasce ali nas ciências sociais com Max Weber, mas ele acaba sendo apropriado pela teologia nas suas discussões e se procura o sentido teológico, não é? Em uma obra chamada Destino e Esperança da Época Moderna, de 1953, Gogartin, então, começa a dar essa conotação teológica ao conceito de secularização, não é? Num primeiro momento, nessa obra, Gogartin se arremete ao conceito de secularização a partir de uma perspectiva do esclarecimento, do iluminismo, não é? O homem chegou à sua maturidade. Maturidade significa agora ele assume a sua história. Para esclarecer isso, o professor Anderson também citou que durante o iluminismo em alguns meios do iluminismo era considerado vergonhoso que alguém fosse pego na prática da oração, não é? Porque na prática da oração ele negaria exatamente essa sua maioridade. Então, no primeiro momento, Gugartin vê a secularização como esse homem que assume o seu protagonismo na história, não é? E não mais pertence a Deus, então, esse protagonismo. Por outro lado, Gugartin também inaugura uma polaridade na qual ele analisa duas tendências para as quais se direcionaram uma bifurcação, esse processo de secularização. Ele fala de secularização e secularismo. Secularização é mais ou menos o que ele já havia dito ali no fenômeno da maioridade, propugnado por Kant no iluminismo, não é? Então, na secularização, o homem é secular
sem negar a Deus. Portanto, no primeiro momento, secularização não significa, não é, uma negação da presença de Deus, mas, do ponto de vista da história, é o homem que assume esse protagonismo, não é? Já o conceito de secularismo, aí Gulgartan vê uma tendência diferente, hostil à fé, não é? Tudo, do ponto de vista do secularismo, tudo que ultrapassa o visível, o que pode ser compreendido, é inútil e absurdo, não é? E o secularismo, então, aparece como uma ideologia, uma doutrina de salvação. Já no século XIX, isso aparece na perspectiva do positivismo de Augusto Comte, não é? Quando ele entende que o único conhecimento válido é o conhecimento científico, não é? A etapa religiosa, teológica e metafísica da humanidade estaria completamente superada. O conhecimento positivo científico não se interessa pelas causas últimas, apenas pelo como, não é? E é por isso que a ciência se torna agora apta para conhecer as leis da sociedade na física social de Comte e planejar uma nova sociedade que, sem a presença do transcendente, não é, seria o locus da plena realização do ser humano, coletiva e individual. Então isso aí, Professor sim, Cláudio, essa é uma interpretação que precisa ser, vez por outra, corrigida, porque o Mondi ele diz que a sociedade secularizada era uma sociedade em que a afirmação, a transcendência está presente de forma escondida, negativa. Na verdade, a transcendência não está em Deus ou na religião, no metafísico. Para o Comte, a transcendência está na sociedade. uhum, Portanto, a compreensão, e esse é um ponto que o Mundin erra na interpretação, a transcendência está na afirmação da construção de uma nova sociedade. Portanto, não que a secularização, num sentido mais estrito, não significa morte de Deus, significa deslocamento do sagrado. Ele vai para a margem e algo assume o lugar dele no uhum, centro, né? Então é um fenômeno de natureza mais antropológico, mais cultural. uhum, Só para importante para quem está ouvindo a gente, né? Isso me despertou uma pergunta, né, ou seja, o que eu estou entendendo é que é o seguinte, ele está deslocando, ele está considerando que o transcendente está na sociedade, isso não é uma negação do próprio conceito de transcendência? Não, Né? não, porque o conceito de transcendência ele aparece Uhum, na figura do super-homem, do Nietzsche também, uhum. né? Então ele está presente. Ah, Transcendente sim. é algo que não é necessariamente Religião. religião, Deus, o Deus. sagrado, tá? Uhum. sim. Eu estou falando do secularismo, né? Certo. E Mondin também chama a atenção para a emergência nessa tendência de secularismo, segundo ele, de sistemas ateístas e antirreligiosos que se desenvolveram no século XX, não é? Ele cita Nietzsche com A Morte de Deus, a crítica de Nietzsche, que Nietzsche faz à cultura europeia, entendendo que ela estava em crise, não é? Toda aquela configuração, aquela imagem do mundo do cristianismo estava em crise, mas faltava a coragem de dar um passo, segundo Nietzsche, em direção ao futuro, não é? Ele faz isso na crítica dele chamada Além do Bem e do Mal. Outros também, como Marx, não é? Então, existe um momento em que o ateísmo ganha na modernidade uma expressão bastante significativa. Em 1968, o mesmo autor, Gulgartan, não é? Ele apresenta sua obra A Questão de Deus
e ele volta a tentar fazer uma diferenciação, não é, entre duas formas de secularização. Ele chama uma de que está de acordo com a fé, que é a desdivinização do mundo e a sua entrega à responsabilidade humana, mas o homem mantém submisso a Deus. E uma forma de secularização contrária à fé, que provoca no homem o orgulho, e somente ele, mediante suas forças, é capaz de realizar a salvação do mundo, em consequência, realizar sua própria salvação, não é? Então isso aqui também está em continuidade com o que ele disse anterior, com o conceito de secularismo, não é? Fazendo uma evolução cronológica, o Mondin diz que a década de 60 ela é o auge da discussão sobre a secularização, não é? Ele cita vários teóricos que ali colocam esse tema, dentre eles Harvey Cox, que escreveu A Cidade do Homem, isso na década de 70, não é? E onde Cox considera a cidade um solo fértil para a secularização, em que a vida se torna uma vida cada vez mais voltada para as decisões do presente, não é? Existe uma preocupação com o cotidiano, um pouco disso ampliando aqui, tirando da mão do Batista Mondin, aparece também na teoria do professor Anderson sobre o espaço urbano, não é? Que, devido à proeminência do mercado de trabalho, que perpassa a biografia dos indivíduos nesse mundo da modernidade, espaço urbano se torna campo de disputa, de competitividade, mas é uma competitividade que está projetando a vida do indivíduo para este mundo, não é? Toda a nossa agenda cotidiana está voltada para o presente da história e não o futuro. E, por último, ele acaba definindo a secularização como um processo no qual tudo o que era sagrado, não é, pertencia ao sobrenatural, é transferido, então, para a esfera do profano, do natural, do secular. Existe um conceito do professor Antes que talvez pudesse dialogar aqui, que é o conceito de modernização ateizante, não é? São as facilidades que a modernidade produz para que a fé se torne obsoleta. Então, de uma compreensão vertical do mundo e da história, a gente passa para uma compreensão horizontal. Assim, Mondin está pensando a secularização, não é? Todas as coisas dentro de uma compreensão racional, menos a religião e a igreja. Há um outro ponto também. Mondin considera o homem como o árbitro que determina a fronteira entre o profano e o sagrado. Na verdade, essa fronteira ela tem um quê de arbitrário, não é? Porque quem é que vai traçar essa fronteira? É o próprio homem. E, por último, o Mondin quer considerar a secularização do ponto de vista de uma cultura global, moderna, não é? Como um fenômeno típico da modernidade, de uma visão teocêntrica para uma visão secular antropocêntrica, não é? E aqui ele aponta causas remotas da secularização, uma delas é a desdivinização do mundo que o próprio cristianismo promoveu, não é? Apesar de que na Idade Média foi uma das épocas mais sacrais da história e com a ingerência da igreja sobre o Estado, não é? E as causas que ele chama de imediatas, não é? Ou causas da secularização dentro da própria modernidade. Uma delas são as lutas políticas, os confrontos religiosos. Isso já foi explicado pelo professor Anderson. O Estado, então, assume separado da religião a função de árbitro desses conflitos religiosos, né? O Renascimento, como uma secularização da cultura, quer dizer,
uma volta aos clássicos da poesia, da filosofia grega e latina, não é? Com uma valorização das artes do mundo presente. A reforma protestante também foi fundamental para o processo de secularização, abriu as portas para separação entre os estados nacionais e a ingerência do papado, não é? E também Mondin cita as ciências experimentais, as ciências que emergiram com a Revolução Científica, não é? A física, sobretudo, com o método experimental, que entende que variáveis que podem ser controladas em contexto de laboratório, para que se possa verificar a possibilidade de efeito da manipulação de uma variável independente sobre variáveis independentes, né? Mas tudo isso levando à ideia de leis universais, que acabou desembocando para muitos em uma concepção naturalista de um universo regulado por leis imanentes, né? E, portanto, com a ausência de um ordenador universal, né? Um Deus como ordenador universal. Então, o universo se autonomiza numa perspectiva naturalista. Também a filosofia do eu pensante, cartesiano. Mondin vê nessa filosofia de um eu que se emancipa e pensa o mundo a partir dos critérios da razão simples, sem a ingerência, né, da tradição, também como um fenômeno importante para a produção desse movimento da secularização ao longo do século XX, não do século XX, da modernidade. Ele também fala dos cientistas do século XX, perdão, do século XIX, e ele fala da negação. Então, dois componentes que foram fundamentais ali: a negação de uma alma imortal, não é? E de um ser supremo no universo. Ele não cita propriamente teóricos sobre isso, mas a gente pode pensar no século XIX, tanto a teoria da evolução do Charles Darwin, por exemplo, na sua Origem do Homem e a Seleção Sexual, ele propõe que as faculdades mentais, portanto a mente, não é? Elas são produto da ação da seleção natural sobre variações que acontecem nas próprias faculdades mentais. Da mesma forma que se fala de estruturas físicas. O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Tem a ver na medida em que, portanto, o próprio psiquismo humano é o produto de um processo biológico e não se separa dele, não é? Em Darwin, o psíquico não se separa do bios, e isso acabou sendo uma matriz de pensamento fundamental para a neurociência que se desenvolveu, sobretudo a partir do nosso século, século XX, não é? Neurociência considera que tem um avô em um teórico russo da reflexologia russa chamado Ivan Petrovich Pavlov, que ficou famoso pela descoberta dos reflexos condicionados, mas não chegou ao público, que na verdade ele estava interessado na explicação dos reflexos condicionados a partir dos processos neurais do cérebro. Essa foi a grande pesquisa dele, com o intuito de eliminar o dualismo ontológico mente e corpo, não é? Então se instaura ali uma perspectiva materialista e mecanicista que elimina a existência de uma alma imortal. Então, secularização se infiltra em todos os campos da vida, ela está presente da vida humana, não é? Hoje, se a gente olhar para a cultura, para a arte, para a música, para o cinema, para a política, para a história, para a filosofia, para a moral, para a pedagogia, para a antropologia, para o direito, a secularização está presente, não é? Toda
a música que a gente ouve, inclusive no Brasil, não é, esse componente da secularização está presente. Nós já falamos aqui, se a gente considerar a secularização subjetiva, que não é citada pelo Mondin, mas ela aparece em uma canção que foi citada aqui, que é a canção Cálice, do Chico Buarque, em que ele fala de um indivíduo, não é, moderno, que protesta contra a ingerência do pai, do postulado da existência de Deus nas decisões que o indivíduo faz no seu cotidiano, não é? Ele está dizendo que o pai deve se afastar, o pai como pessoa da Trindade deve se afastar dele para que minha cabeça perca seu juízo e eu invente o meu próprio pecado, quer dizer, me emancipando da ingerência do postulado da existência de Deus, portanto, sem condicionante teonomótico para a moral. Isso aí já falando de secularização subjetiva, não é propriamente o interesse aqui do Mondin, não é? E o Mondin, então, entende que o pós-guerra, ele é o ápice da tendência do secularismo. A guerra e o pós-guerra é o ápice da tendência já aí do secularismo e do ateísmo também, né? Isso de fato aparece ali em diversas discussões, não é? Na psicologia isso está presente. Não que a psicologia fale de secularização, mas por exemplo, a filosofia da mente está sempre trabalhando para exclusão dessa perspectiva transcendente metafísica da alma, não é? Isso aconteceu no behaviorismo, especificamente no behaviorismo de Watson antes da guerra e no behaviorismo de Skinner também. E a própria teologia se interessou por essa discussão, dentre elas a teologia radical. Acho que o professor talvez fale um pouco sobre ela aqui, às vezes chamada de teologia da morte de Deus, né? Dialogando com esse contexto de secularização. Agora, Mondin se encaminha para o fim do texto e ele faz uma afirmação que ele quer apresentar como uma afirmação assim apoteótica a favor do sagrado, não é? Ele cita as previsões de sociólogos e outros que a secularização desembocaria no fim da religião, não é? Eclipse do sagrado. E ele diz que, lembre-se que ele está em 1997, então ele está falando do final do século XX, ele diz que não aconteceu, não é? Na verdade, esse período mais para o final do século XX, ele é caracterizado por uma crise da secularização, segundo ele, não é? A cultura moderna esfacelou-se e se instaura uma espécie de nostalgia do sagrado, um pouco disso, um pouco dessa crise, desse cansaço do indivíduo ocidental com essas promessas de uma vida em que a ciência, a tecnologia poderia dar solução para os grandes problemas humanos, talvez seja o filme Comer, Rezar e Amar, né? Ele é um filme de 2006, quer dizer, está próximo ali da década de 90, não é? E esse filme faz uma afirmação. A personagem central do filme, ela faz psicoterapia, entra em uma depressão, mas ela abandona a psicoterapia e vai procurar um guru no no Oriente, e o guru diz para ela seguir o coração dela, né? Então parece que havia ali uma volta para práticas que foram negadas nessa filosofia, nessa nova ordem social ocidental que fazia a valorização da ciência e da tecnociência, não é? Inclusive na psicologia. E
Mondin, então, celebra essa crise como vitória da religião, talvez do cristianismo, não é? E chama a pós-modernidade de um despertar do sagrado. Ele vê nisso o crescimento, ele chama de pentecostalismo, talvez a gente chamasse mais de neopentecostalismo aqui no Brasil, esse crescimento, né, dos carismatismos que aconteceram. A gente lembra da década de 90, isso acontecendo no Brasil com o padre Marcelo Rossi, né? Também a difusão de seitas religiosas na Europa e nos Estados Unidos. Eu me lembro que a década de 90 foi um momento de muito interesse pelas tradições religiosas orientalistas, né? Isso acontece lá no filme Comer, Rezar e Amar. E até mesmo as religiões institucionais passaram por um crescimento. Então, Mondin toma esse evento, não é? Que eu me lembro que foi celebrado na mídia brasileira, na capa de uma revista, se eu não me engano, da Veja, não é? E o título era Deus está por cima, falando dessa efervescência do interesse religioso místico que estava acontecendo na década de 90, não é? E, então, o que há de glorioso, eu vou terminar aqui, o que há de glorioso para Mondin é que esse cenário, então, seria a demonstração de que a religião atende às dimensões profundas do ser humano, não é? Acho que é melhor parar por aqui, né, professor? Pode concluir. Bom, eu acho que ele cita teóricos da psicologia profunda, como Carl Gustav Jung, não é? Que prognosticavam que esse momento no qual a ciência tirava o sagrado da natureza seria um momento no qual uma grande crise humana iria se instaurar. Por quê? Porque, na perspectiva do Jung, o dogma religioso é uma forma de lidar com arquétipos do inconsciente coletivo humano, e à medida que o céu foi desencantado, não é? Jung diz que essas potências que estão presentes no inconsciente coletivo ficaram sem uma forma de serem observadas, cuidadas e tratadas de maneira tal que elas se tornariam um problema para a vida humana, não é? Poderiam se manifestar de forma muito agressiva, destrutiva. Mas cito esse teórico aqui para mostrar que Mondin está tentando se apoiar aí em uma interpretação que diz, olha, sem o sagrado, né, sem a religião, a sociedade caminha para uma direção de colapso e que o reinteresse pela religião, pelo sagrado, que teria acontecido no final do século XX, quando ele está escrevendo a obra, então seria um momento glorioso na perspectiva dele, não é? Para afirmar que é a religião que pode atender dimensões profundas do ser humano. É isso, professor. Não é isso? A apresentação do texto mostrou, acho que um histórico, né, um histórico, assim, em séculos, né, Confuso, uma análise, assim, de como que aconteceu esse processo de secularização, equivocado também. desde o início, né. Aí o que eu me pergunto é o seguinte: como que isso se manifesta no tempo que nós vivemos, no agora, no dia de hoje, né, na nossa vida, né? Será que Vamos tentar dar essa é, resposta que não vai ser fácil. esse secularismo, ele está mais forte agora ou ele acabou? Separação entre secularização e secularismo, né? É. Secularização é um fenômeno que se explica sociologicamente. Antropologicamente também pode ter uma explicação. Secularismo é um fenômeno que se explica filosoficamente. Uhum. É outra história. No secularismo nós analisamos ideias. Na secularização nós analisamos processos culturais. São coisas diferentes, né? Agora, quando se fala de secularização objetiva, e isso é que importa para a gente, porque o nosso tema é religião e política,
A gente está tentando analisar, uma vez que a sociedade lá atrás se afastou da religião, por que que agora ela está se reconciliando com a religião? Porque a ida da igreja para a política significa a reconciliação da sociedade com o espaço que antigamente era um espaço uno, né. Antes da secularização, nós tínhamos uma igreja que tinha 2 funções, a temporal e a atemporal. Temporal, política; atemporal, a de tratar da espiritualidade, né. Então, nós temos aqui, desculpa, hoje eu estou com um problema de voz e de nariz, mas, então nós temos uma realidade para ser pensada agora, é de que, considerando que agora nós estamos em movimento de reaproximação, essa reaproximação implica em quê? Implica na divinização do mundo, na eclesialização do mundo. O que é divinização e eclesialização? Porque nós temos o arquétipo de divinização. Então, o mundo é divino, o mundo é dominado pelo divino. Não sei, infelizmente essa interpretação ela é muito frágil, muito frágil, ao mesmo tempo que nós teremos dificuldade imensa de tentar explicar isso de uma forma que o meu interlocutor pudesse compreender claramente, né. Vocês perceberam na apresentação do professor Cláudio, o professor Cláudio é um dos melhores intérpretes de textos, então sempre quando ele tenta esgotar, para quem for ler depois o texto vai ver que vai lembrar da fala dele. Mas foi necessário ler, porque se a gente tiver como base o entendimento de que agora nós estamos em um movimento que a igreja tentou dizer: olha, para aí não podemos, nós temos que manter a coisa separada. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. O que é de César, a política cuida, o que é de Deus, a igreja cuida. Então, essa questão é uma questão que trouxe embaraços ao longo do tempo. Por exemplo, o Gondim ele coloca fenômenos que são, eu diria, adjacentes, acontece de não paralelo, mas convergindo para o que ele vai chamar lá na frente de secularismo. Por exemplo, o cogito cartesiano. E o cogito cartesiano não tem nenhuma relação com a secularização e nem com o secularismo. O fenômeno da filosofia do século do iluminismo, das luzes, também não tem uma relação direta nem com secularização, nem com secularismo. O iluminismo está muito mais devedor à reforma protestante e, em parte, também à filosofia do cogito, do que à secularização propriamente. Porque a secularização, para a gente fazer leitura dela, a gente tem que olhar para a sociedade. Tem que olhar para a sociedade, o que está modificando a sociedade. Nós temos um modelo de sociedade estamental antes da reforma. Portanto, não havia dinâmica, não havia progresso. Depois, existe tanto a dinâmica quanto o progresso, graças ao Comte, conceito de progresso, o positivismo, quer dizer, é uma sociedade de classe, é uma sociedade estratificada, é uma sociedade em que o pobre pode pensar em ascender-se socialmente. Portanto, há mobilidade. Isso não se pensava antes da reforma. Aliás, a igreja ela deixou um modelo tão rígido de que não podia, que quem tentasse mexer era interpretado como uma espécie de quem se volta contra Deus, contra o próprio Deus, né? Um rebelde. Não, é mais do que isso, é um primo do Satanás. Veja bem, o professor Cláudio está atento porque ele está bem familiarizado com a tese que o Mundinho está tentando montar, e era necessário que a gente trouxesse esse texto, porque quem estudou teologia na década de 70 e 80, todo mundo leu o Mundinho, né?
todo mundo leu Mondin. Então, eu penso que é um autor importante, não sei se é importante, mas eu acho que ele tem que ser lido. Eu acho que ele tem que ser lido. Então, além desse texto, que é um texto que pretende falar sobre elementos de teologia filosófica, acho teologia filosófica, elementos, não vejo. Esse conceito de teologia filosófica, para mim, é um conceito complicado. Professor, uma pergunta. Ele foi lido, com certeza, muito pelos católicos, mas até que ponto pelos protestantes? Pouco, muito Muito pouco. pouco, né? Você lembra que ele era livro-texto nosso, da nossa Lembro, faculdade, né? lembro. Dos alunos de teologia. Então, nós temos também uma obra, O Homem Quem É. Sugere um pouquinho, né? Uhum. Tipo assim, Deus quem é, o homem quem é. É antropologia filosófica, teologia filosófica, mas no fundo, o homem ele é um ser para alguma coisa. Ele não é para a política, é o zoon político do Aristóteles. Significa o quê? Que o homem é aberto para. Ele tem necessidade de interagir com o outro. Esse é o sentido. Necessariamente, o Aristóteles não está pensando no homem na polis, o homem politizado, né? Mas é um homem que precisa sair de casa, sair de si. Ele tem que abrir, tem que ir para o diálogo. É o sentido do agir comunicativo, é o consenso, a busca pelo consenso. Uhum. Aliás, viver em sociedade é sempre um problema. E quando os problemas aparecem, a gente tem que, em vez de instituir a guerra, a gente vai conversar sobre a possibilidade de se instituir a paz através da conversa, do diálogo. Tudo isso aí são possibilidades a serem pensadas a partir do momento em que a igreja se separa do Estado. Então, nós estamos falando sobre isso. Secularização é um movimento que separa os dois. Então, a gente poderia dizer o seguinte: então a secularização não existe mais, porque a igreja está se reaproximando do Estado. Não está? Uhum. E nós descobrimos que o cristão tem vocação social. Ele é um zoon político. Ou seja, ele está aberto para a política, ele está aberto para modificar aquilo que aparentemente pode ser modificável na sociedade, em termos estruturais, em termos axiológicos, em termos econômicos, etc. Professor, essa reaproximação, com certeza a gente está falando do cenário brasileiro, do cenário americano, Estados Unidos, e na Europa, como é que está isso? Secularização. Essa reaproximação, religião e política. Sim, lá também. O Ocidente, de maneira geral, né? O Ocidente, de maneira geral, compartilha esse mesmo movimento. Aí a gente pensa, secularização, será que esse é um conceito que hoje caberia bem? Nós temos, então, o conceito de pós-secularização. Não se trata mais da antítese, ou do antinomia, dessecularização e secularização, dessacralização e sacralização. Não se trata mais disso, mas se trata agora de dois momentos da história e da cultura que foram superados. E agora, ao invés de polarizar o discurso, a gente vai tentar aproximar através da conversa, do diálogo, desses dois reinos. O sagrado se aproxima do profano, o profano se aproxima do sagrado, mas tentando, através do diálogo, criar um modelo de sociedade em que todos possam conviver, ateus e não ateus, crentes e não crentes. E, portanto, é a verdadeira concepção de céu na terra. Você entende? Então, isso é um diálogo que já é mais recente. Isso é uma coisa mais recente, que envolve vários autores. Dentre eles, já se pensava, né, de que a igreja, a história, o Ocidente, e parte também do Oriente, porque alguma parte do Oriente parece que foi ocidentalizado, Japão, China, uma parte da China, né, e outros países foram ocidentalizados, então a gente fica pensando, pô, então a secularização foi para lá também, né? Mas, por incrível que pareça, lá no Oriente Médio, religião e Estado nunca foram separados. Uhum. Né? Nós temos em Israel, por exemplo, uma sociedade democrática. No entanto, a base da moral da sociedade, muito embora não é todo mundo que segue, é ainda a Torá, é o Moisés, é a moral
judaica, é a moral do Moisés, né? É a lei de Moisés. É a moral constituída a partir da compreensão da lei de Moisés. Portanto, nós temos uma moral religiosa. Por quê? Porque a lei é uma lei que foi dada por Deus. E isso ainda determina a formação de uma consciência, eu diria, social, uma consciência política lá em Israel. Uhum. E até mesmo religiosa. E, portanto, nós temos uma consciência politizada daqueles que fazem parte da religião judeu. Eu não sei, alguns judeus poderiam ter problema em aceitar o fato de que a secularização não chegou lá. Porque se tivesse chegado, nós teríamos um Estado completamente despretensioso do ponto de vista do discurso religioso. Não é o Estado que viria para uma reunião da ONU trazendo um versículo do Antigo Testamento para ser lido e a base das reflexões. Isso é complicado. Num mundo secularizado, isso não pode acontecer. Veja bem, então nós temos aí uma discussão, porque se nós estamos pensando Estado e sociedade separados, justifica o ímpeto pela inserção na política. Mas, por outro lado, se a gente pensa uma sociedade que está meio que misturada com o Estado, e o Estado também está um pouco misturado, o conceito de pós-secularização talvez sugeriria exatamente isso. Então, como é que a gente faz? Não há diferença entre o político e o não político, entre o religioso e o político. E a vocação, como é que é? Todos têm a vocação para a política? Se todos têm vocação para a política, todos têm vocação para o político? É diferente, né? Então, o conceito de secularismo é um conceito que torna a nossa compreensão um pouco mais complicada, porque nós estamos falando da retirada, né? Não da religião. Em termos práticos, sim, o Luma dizia, o Nietzsche está falando besteira, porque nós não temos como falar se Deus existe ou não, porque Deus não está na realidade. O que nos interessa, para quem estuda ciência, para quem se diz adepto daquela consciência científica, é o que está na realidade. É desse que a gente tem como falar. Mas para aquele que está por além dela, e o que está na realidade? É a igreja, a religião, ou a religião, a igreja. Deus não está ali. Deus é evocado nesse espaço, mas ele não está objetivamente ali. Concordam? Uhum. Então, a interpretação do Nietzsche é a interpretação. Como é que se mata quem não pode ver? Como é que você dá um tiro naquilo que não tem, né? O vazio, o invisível. Não é o que o Paulo chama Deus? O invisível, mas imortal. Uhum. Então, é uma coisa complicada. Eu acho que a filosofia ela viajou muito na maionese a partir do século XVIII, XIX e XX, e nós deixamos muitas lacunas abertas, sobretudo porque foram poucos os que lidaram. Essa disciplina, por exemplo, sociologia da secularização, ela não é oferecida na universidade. E nem sociologia da religião também não é oferecida. Os caras ou não querem ou têm preguiça de estudar o negócio. Uhum. Mas o fato é que não tem. O Hirata vai ver esse vídeo depois. E eu me senti ludibriado, Hirata, quando você falou que eu era maior autoridade do Weber no Brasil. Obrigado, mas eu acho que eu não sou, não. Mas, em todo caso, obrigado por isso. Existem bons intérpretes do Weber, só que o Weber também ele não fez uma obra para falar só sobre a secularização. Ele não fez uma obra, ele não se dedicou para essa obra. Porque diferenças entre os conceitos de secularização e desencantamento do mundo. Secularização do mundo, desencantamento do mundo, né? Desencantamento do mundo é um fenômeno que acontece que está associado a uma purificação da consciência religiosa na percepção do mundo tal como ele é, do ponto de vista da percepção fenomenológica. O que eu vejo, necessariamente, não está coberto, revestido do sagrado o tempo todo. Senão eu não posso tocar nessa árvore, senão eu não posso tocar nesse copo. Então, esse copo já é o excessivo, ele precisa ser renovado, como é que a gente chama hoje?
levar para Reciclagem. reciclado, mas não toca, porque ele é sagrado. Uhum. E aí ele representa a antimodernidade do mundo de hoje. Mas tem que deixar. Aquela árvore ali também não pode passar debaixo dela, não, você sabe como é que é. Ela representa uma espécie de epifania, cratofania, coisa dessa natureza. Então não Como passa. acontece lá naquele filme dos alienígenas, é exatamente um choque entre um mundo desencantado e um mundo encantado, que é o poxa vida, o O filme Lécio é da especialista em cinema. Pandora, o primeiro filme lá de Pandora, Avatar. Avatar, isso. Então, veja bem, está faltando a pergunta para você elaborar, né? Você ficou com, ó, eu vou fazer uma pergunta e não fez. Mas vai pensando aí que a nossa fala aqui, você vai pensando, daqui a pouco você faz. Então, secularização já é um fenômeno que pode ser abordado cientificamente. Por quê? Porque eu estou olhando para uma mudança que está acontecendo nas instituições. Instituição é uma coisa concreta. Eu estou vendo as instituições sociais, o espaço público se recaracterizando. Recaracterizar não é descaracterizar. Recaracterizar é assumir uma versão que deveria ter ficado, né? Ou seja, nós não precisaríamos ter trazido o templo para dentro de Jerusalém. Agora, a presença de Deus, não, nós precisamos da presença dentro da cidade. Mas para aí, o Novo Testamento não fala presença de Deus no templo, fala presença de Deus, o reino de Deus está dentro de vós. Aí fala assim, mas não está no templo. Não, o templo vai ser destruído em 3 dias. E o que sobra? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas o Espírito de Deus estará dentro de vós. E agora vós sois templo do Espírito. Então, a noção enfraquece um pouco essa coisa de vamos trazer o templo. A gente estava assistindo a novela, né? Os reis lá do Macedo, né? E aí tem o Davi dançando, porque está trazendo a arca, e vai colocar lá em Jerusalém. Então, assim, agora a presença de Deus está aqui conosco. Não, Davi, ela sempre esteve. O problema é que você está dizendo o seguinte: para a gente que enxergar, sentir a presença, é preciso ver a presença. E o Deus que apareceu para Moisés lá atrás é um Deus invisível, é um Deus que fala, mas não aparece. Ele fala do silêncio, do invisível. Ele chega para Moisés, eu sou. Moisés, é o quê? Eu sou o que sou. Vai lá e diga para ele. Ele falou assim, mas a gente não pode nem ver o senhor, como é que é? Mostra o rosto. Pelo menos a cor do olho. Pelo menos um pedacinho da cor do pescoço, da pele, quem sabe? Eu tenho um bom critério para convencer o farol. Eu falo assim, a cor da pele da parte direita, tal, do pescoço, é meio amarelada. Não tem elemento nenhum. Aí chega para o farol e fala assim, olha, o invisível mandou dizer. Assim, o Deus que não tem rosto, o Deus que é invisível. Como é que vocês podem adorar um Deus que vocês não veem? Isso não determina a presença de Deus. A presença de Deus se dá pela ausência da presença objetiva. Então, eu nego a presença objetiva para dizer, Deus está. Não é esse o sentido da fé? E tudo isso são coisas que estão sendo pensadas. Vem o Berger e vem também o Habermas e diz, não, o processo da secularização voltou. Como assim? Olha aí a religião, está sendo repolitizada. O que é repolitização? Os religiosos estão entrando dentro da esfera pública política. Isso é a secularização? É a secularização. É a ressacralização do mundo, ou a dessacralização do mundo. Aí eu penso, mas será? O Perucci vai dizer, não, esses caras estão falando besteira. Na verdade, não há como... a secularização é um fenômeno que não tem retorno, é irreversível. Começou e pronto, acabou, não tem mais como reverter isso. Porque ele pensava na secularização do ponto de vista, eu diria, mais subjetivo, a questão da autonomia, da independência, a independência da vontade para desenvolver critérios para resolver os dramas do cotidiano sem ter que ir lá no padre e falar assim, padre, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo? Não, meu filho, segue a sua consciência. Isso reflete o quê? A secularização subjetiva. Eu não preciso do conselho do religioso para dizer, eu preciso fazer escolhas. Qual é melhor? É o problema, a ausência do sagrado no Bauman.
A ausência do sagrado me coloca um horizonte de pluripossibilidades. E aí eu fico assim, mas está difícil, hein? Tem de 1 a 50, como é que é? Qual que me garante a experiência orgástica de maior plenitude? Aí você vai ter que descobrir, experimentando uma por uma. Não dá tempo. Preciso escolher agora. Como eu não sei qual é a melhor, sugero o quê? Uma angústia. E a angústia representa um primeiro sintoma da alma que sangra quando se vê inserida dentro de uma sociedade de opulência. O conceito de sociedade de opulência é isso, sociedade onde há mais produção e menos fome. Existe muita carne para pouco apetite de comer carne. Então, sempre a quantidade oferecida é sempre muito maior do que a capacidade de consumo. Nós temos, então, um problema que deve ser refletido pela ética e pela axiologia, menos pela sociologia, menos pela antropologia, muito menos pela filosofia, pela história. Porque o problema é o seguinte, nós precisamos dar uma notícia que nós ainda não temos consciência se é boa ou se não é boa, mas nós precisamos avisar para o religioso se ele pode ou não se aproximar do profano e desenvolver uma estaca, com a estaca desenvolver um projeto ali, um projeto de vida, um projeto de trabalho, etc. Porque esse é o sentido que se coloca com a aproximação. Eu estou me aproximando da política. Para fazer o que lá na política? O que você quer indo para lá? Você não tinha vocação para ser pastor? O que foi feito dessa vocação? Perdeu o caminho? E agora você descobriu que a vocação verdadeira é ir para a política. Então, não, eu não vou deixar de ser pastor. Como assim? Não, eu vou continuar pregando. Mas há uma diferença entre pregar e ser pastor. Para ser pastor, você tem que se dedicar, né? Não dá para ser pastor só pregando. Né? Tem pastor aí que vai pregando aqui, pregando ali, e acha que tem um título, mas não tem a função mais. Perdeu a função. Desloca para a política. Aí na política ele participa das reuniões, mas das igrejas ele não participa da vida de ninguém. Ele pode entender que ele é pastor só de título, mas de função ele não é mais pastor. Tudo isso são dramas e são questões que a gente traz para falar assim, olha, então vamos selar, vamos aprovar, vamos validar. O professor Cláudio, ele agora não quer mais dar aula, ele também não quer ser pastor, agora ele quer virar senador. Ele quer se envolver com questões que estão envolvidas, grandes temas da sociedade, os temas transversais, etc. Né? Então o cristão, ele de fato, ele tem uma vocação aberta, uma vocação para atuar na sociedade. Então, de fato, o bar estava correto. Ele tem alguma coisa para fazer lá. E ele tem que atender o chamado desse ímpeto e tem que realizar o que tem que ser realizado. Para modificar o que? A sociedade? Em parte, sim. Não. Em parte, não. Não, se é sim ou não. É sim. E como é que ele vai mudar? O que precisa ser mudado na sociedade? Ela precisa se transformar em luz? Mas se ela se transformar em luz, nós perdemos uma comunidade de contraste. Uhum. Porque a luz da sociedade vai ofuscar a luz do indivíduo, do cristão. Concordam? Eu só vejo a luz onde há escuridão? Agora, tira a escuridão e converte ela em luz. Como é que nós vamos fazer? Isso é trazer o céu para a terra. Entende? Isso é trazer o céu para a terra. Não sei se você compreendeu. Compreendeu? Sim. Significa que quando eu tiro, eu modifico a natureza da sociedade e transformo ela em luz, significa que eu resolvi os problemas da sociedade. E o que eu faço agora? Qual é a vocação do cristão agora no mundo? Que agora é toda luz. Não, a vocação do cristão agora é fazer tudo que é de errado, porque alguém tem que fazer o contraste nisso aí, né? Então agora quem vira o pecador é o cristão. Só se for. Se porventura a gente não quer chegar a essa compreensão e acha que ela é completamente equivocada, então a comunidade cristã, a comunidade dos discípulos foi chamada para contrastar, não para perder o contraste.
Se ela precisa contrastar, o mundo não precisa transformar, pelo menos do ponto de vista moral. Ah, mas nós estamos indo, então é para mudar algumas coisas que estão inacabadas do ponto de vista social. Não, tudo bem, mas para quê? Eu posso fazer isso indo para político, mas também posso fazer isso como cidadão comum. Eu não preciso necessariamente me tornar um político para viver da política, para dizer, olha, nós estamos transformando a sociedade, estamos transformando o mundo. Não. Primeiro, porque sociedade e mundo são conceitos diferentes. O mundo é uma coisa, a sociedade é outra. Então, o mundo é um lugar onde as coisas acontecem a nível subjetivo. Sociedade, apesar de ser um conceito abstrato, mas a gente tem o tipo ideal. Nós temos a igreja, o banco, nós temos a praça e as casas ao lado. Tipifica a cidade, a sociedade. São pessoas que se reúnem e que moram, têm algo em comum. Não, eu não quero mais morar sozinho na roça e nem na montanha. Eu quero viver com as pessoas na cidade. Conceito de urbanidade. Então, veja bem, eu estou fazendo questão de afirmar. Eu não sei qual é o tempo que nós temos ainda. Eu não sei o que é vida na sociedade, mas a sociedade precisa de mudança, precisa de leis para melhorar a convivência, a infraestrutura, precisa. Então, tá ok, vamos mudar isso aí. O que pode ser mudado? O asfalto está cheio de buraco, então vamos colocar um asfalto novo. Onde é que se faz isso? Olha, para fazer isso tem que ir para a política. Então vamos. Então, se a política é para fazer essas coisas, essas mudanças, para criar o asfalto, saneamento básico para evitar que as pessoas tenham problemas de doenças, melhorar a qualidade arquitetônica da cidade, etc, 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 tudo bem. A política pode atuar nisso aí. Agora, será que essa vocação realmente é uma vocação que deve ser assumida por uma pessoa que já teve fé e diz, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra? Será que... Porque esse é o sentido do Baixo, a crítica do Baixo. Bem, no certo sentido eu levo a Cristo, como um pequeno Cristo. Por outro lado, eu não tenho que mudar nada na sociedade e no mundo. Por quê? Porque se mudar, nós vamos estar mentindo para eles, para nós e para outro mais. Porque não há o que ser mudado na sociedade. Lembra daquela expressão, o mundo jaz no maligno? Significa que a composição ôntica que define a arquitetura, eu diria, moral e também, eu diria, ontológica desse fenômeno chamado espaço urbano, espaço da sociedade, ele é imodificável. E aí nós temos um exemplo, nós temos uma única cidade com problema no Brasil, não é? Não. Nós temos uma que representa todas. Não adianta que a gente não vai conseguir mudar tudo ao mesmo tempo, e nem com 1 milhão de anos a gente não vai conseguir. Mas se quiser ir para a política, vai. Agora, não faça disso uma vocação especial, como diziam os reformadores de confissão calvinista. Não faça disso uma missão religiosa. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Vai como vocação mundana. Não precisa negar a fé não, mas assume a mundanidade. Essa vocação mundana e vai em nome dela. No dia que você cansar, volta. Aposenta e volta. Então, esse é um espaço que nós estamos para falar sobre isso. É um espaço que nós estamos para falar sobre a relação cristão e sociedade. É lícito para ele se aproximar da política, porque a política é o método de produzir mudanças na sociedade. Então, não é um encontro direto entre o indivíduo e a sociedade, mas mediada pela política, mediada pelas instituições que representam a política, o Estado, etc. Eu não sei se eu consegui ser claro. Eu queria fazer muito comentário sobre Mondin, mas eu acho que agora não vai dar tempo. Só sei que o conceito de secularismo dele é um conceito que também deixa a desejar. Por quê? Porque o Nietzsche ele não representa o secularismo. Ele representa também o secularismo, mas ele não é a expressão do secularismo, né, do século XX.
E mesmo assim, se eu quisesse dizer: "Olha, escreva aí, ô Nietzsche, uma tese, um livro sobre o secularismo", e lá no final que era a prova de que Deus morreu. Ele conseguiria me dar essa prova? Não. Ele conseguiria me, mostrar o átomo por trás da realidade? Não. Então vamos fazer o seguinte: o dogma é o equivalente ao que o Kant chama de postulado. Ele existe, mas nem sempre pode ser explicado. Ah, mas aí ele pode ser deduzido do comportamento? Pode, mas preste atenção, só para os que acreditam que pode chegar a essa compreensão. Para quem não acredita, o próprio Nietzsche dizia: "Olha, eu posso ser bom sem a religião". Alguns, filósofos do século XVIII pensavam: "Não, eu posso ser bom sem precisar dizer eu sou religioso, eu sou cristão". Você entende? Então, tudo isso, pensa-se a vocação política do cristão, se é que ela existe, considerando de que quando ele estiver no espaço político, tem que saber se ele vai levar os valores cristãos. Porque se ele levar os valores cristãos para a política, ele está sendo desonesto. Não, mas diz que nós somos sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. A gente tem que levar a mudança para todos os passos. Sim, sim. Mas deixa eu te falar um negócio, você precisa ser votado para isso acontecer? Você precisa passar pela experiência do sufrágio? Não dá para ser sem ela, não? Se for sem ela, se for só preciso, mostrar a luz só se for dentro da política, então está todo mundo perdido. O resto que não participar, não tem luz. Mas veja bem, o conceito de comunidade de contraste, eu queria deixar para a gente explorar um pouco mais ele na próximo podcast. Explorar um pouco mais por quê? Porque é a partir dele que nós vamos avaliar melhor a natureza dessa vocação política do cristão. Porque à medida que ele vai para a comunidade, para o espaço público político, tem que saber se ele vai para evangelizar, ele vai para fazer o que lá? Se for para evangelizar, ele está cometendo um delito contra a própria Constituição. Ele está desobedecendo a Constituição. E depois vai lá na tribuna e fala assim: o fulano de tal rasgou a Constituição, o outro fulano rasgou a Constituição, e você? Você também não rasgou, não? Quando tentou evangelizar a consciência do seu irmão político, o outro deputado, o outro senador? O que é o multiculturalismo? Qual é a ideia do multiculturalismo? É o respeito da identidade do outro sem alterar essa identidade. A gente está tentando aproximar do outro, mas para modificar alguma coisa. Todo mundo que fala que veio para a fé cristã está querendo mudar o mundo, está querendo salvar o mundo. Quer dizer, de pecador vira redentor. Na verdade, eu estava vendo aí um pessoal que era de Goiânia, foi para Brasília, começou ali na 72, uma comunidade. Todo mundo que começou lá na década de 60, 70, né? Todo mundo quer salvar o mundo. Ah, eu queria mudar o mundo, eu queria mudar o Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa, você já pensou em mudar a sua própria vida? A sua própria maneira de ser? Em vez de você ficar querendo mudar o mundo, muda a sua consciência, muda o jeito de você tratar o seu cachorro, o seu gato. O mendigo que passa perto, você pede um dinheiro, você manda ele ir para aquele lugar. Tem coisas para mudar que não, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar. Primeiro, onde é que está o mundo? Ninguém sabe falar onde é que está o mundo. Já é difícil falar onde é que está a sociedade, pô. Imagina o mundo, né? Professor, desculpa eu estar metendo o cacete no bondinho aqui, o senhor apresentou com tanto cuidado, com tanto... Mas ele precisava apanhar também, né? Precisava, afinal de contas o Bart apanhou, quem é o Mundinho para ficar acima do... Uma vez ele apanhou numa reunião que o Tillich estava participando. Sim. O Tillich chegou e falou assim: olha, vocês católicos, vocês não vão conseguir produzir grandes pensadores. Ele quase que ele briga com o Tillich. Assim, ora, isso é desrespeito. Não, vocês não vão conseguir. E qual é a razão? Porque vocês têm um cabreço. Sim, ó. Sabe o que não adianta, você não consegue enxergar muita coisa. Colocaram vocês um negócio aqui, ó. Por outro lado, os protestantes, eles já não têm mais nada, eles pensam muito aberto, tem que tomar cuidado. Aí nós temos um problema que nós vamos falar, viu, professor, sobre
a autonomia interpretativa, ou a interpretativa autonomista, né? Eu acho que esse é um fenômeno interessante do momento, já não é de agora, mas hoje está mais forte do que em qualquer outro momento. E de alguma forma, nós somos devedores à reforma. Somos devedores ao cogito cartesiano. Eu penso a partir de mim. Eu penso de mim, a partir de mim, é para mim. E eu sou o autor, eu sou o objeto. Quer dizer, o Rousseau, quando define liberdade, a liberdade, a autonomia, é uma ação que denota eu crio uma lei eu crio uma lei com as minhas próprias com minha própria inteligência e que sirva às minhas próprias demandas. Portanto, a autonomia é isso para ele. E isso está um pouco ali perto do Rousseau, não deixou de ser inspirado nele, e também o Lutero, de forma indireta. O Lutero diz, olha, daqui para frente vocês não precisam mais consultar o padre nem o papa, pode interpretar. Porque a autoridade maior do que a do Papa e de todos é a autoridade da própria Bíblia. Quem tem acesso a ela tem acesso à verdade. Não precisa submeter ao o padre, eu estou pensando corretamente? Não precisa fazer isso. E aí hoje nós temos o reflexo disso. Nós temos 1 milhão de nomes de igreja. Por quê? Porque cada pastor achou uma coisa diferente. Não, isso está certo, não, isso está errado, isso está certo. Aí aqueles achando certo ou errado ali foi, não, porque eu não concordo com isso, a igreja vai chamar isso. Não, porque eu não concordo com isso, agora eu vou criar a igreja que vai ter esse nome. Nós estamos vivendo como é que a gente chama isso aí? A cidade lá que dá-se as muitas línguas. Babilônia. Não, Babel. Babel. As que nascem as muitas línguas. É uma verdadeira Babel religiosa. Cadê? Cada um está querendo dizer, olha, a minha é mais interessante que a sua. Aí vem uma que diz, não não precisa botar muita água, a pessoa dentro da água. Basta ser um pouquinho. Não precisa ser adulto, pode ser criança. O importante é o seguinte, ele batiza como criança e depois ele vai fazer a confissão religiosa no culto. Onde é que ele arranjou isso, eu não sei. Mas tem gente aí das igrejas históricas, né? Quem está escutando está sabendo do que eu estou falando deles. Mas outros dizem, não. Então, se o meu nome agora vai ser a igreja, porque batiza a criança. E batiza um pouquinho de água na cabeça. A igreja católica também faz isso. Mas protestante também faz. Aí diz o seguinte, aí vem as outras que não concordam e falam assim, não, tem que botar mais água nesse negócio. E tem que ser só quando o cara tiver depois de 18 anos. Eu acho que eu estou com a razão. Portanto, a minha igreja também não vai chamar isso. Então, nós temos essa Babel, essa sociedade religiosa da opulência. É tanta igreja que o cara fica perdido. Fala assim, qual que eu vou frequentar? Ele às vezes fala, não sabe uma coisa, eu vou ficar em casa vendo Fantástico, porque eu não consegui decidir para qual igreja eu vou, porque são tantas. Né? Aí o cara diz, não, são tantas, mas é um só Deus. Não, meu filho. Como assim um só Deus e todos os caminhos levam a Deus? Então, é uma confusão. Nós estamos vivendo um momento muito confuso da vida, da nossa vida cultural, da nossa vida social. Um momento muito confuso. E a tendência é ficar mais confusa ainda. Quer dizer, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai vendo que a religião está ocupando cada vez mais o espaço da sociedade. Não pela via das canções, que já influencia muito, as canções gospel, né? Mas, sobretudo, por causa da consciência. As pessoas estão falando, você pergunta, você é evangélico? Não. Mas você fala muito igual ao evangélico. Por quê? Porque já ocupou a linguagem. As crenças evangélicas já estão estruturadas na linguagem das pessoas, cotidianamente falando. A religião também ocupou o espaço da política. Não para transformar a sociedade, mas para transformar a própria política, pela via da eclesialização. Tem alguma pergunta, professor? Não, eu acho que fica tudo aberto para o próximo, né? Próximo podcast. Deus
Abençoe você que nos acompanhou. Hoje eu estou com uma dificuldade de me comunicar por causa da garganta. Eu estou com problema de garganta e estou com problema no pé. Vocês não estão vendo não, mas essa minha perna aqui está meio machucada. Mas eu acho que em breve já está tudo bom, né, Rodrigo? Em breve está tudo jóia, né? Rodrigo sempre está me dando uma força aqui. Lécio, agora a palavra você, eu não sei, você falou que tinha uma pergunta, se não der para fazer, próximo podcast a gente Eu acho que fica para o próximo, porque vai se desdobrar em vai, outra e tá outra, tudo né? bem. É, Ficou claro, eu acho que a minha participação hoje eu acho que ficou bem claro, né? Ou seja, principalmente a diferenciação dos conceitos de secularismo com secularização, sim, né? Que são facilmente confundidos, né? sim, Confundir um com o outro, né? Eu acho que esse tema ainda tem muito para render também, né? sim, Para sim. desdobrar os desdobramentos, né? Que nós vamos desenvolver, nós vamos continuar com esse tema nos próximos episódios, né? O cristão na política, o cristão na sociedade. E acho que nós podemos encerrar agora, né? Sim, sim. Então, agradeço a todos vocês que ficaram com a gente e acompanharam a reflexão e a conversa até agora. Peço que, se você gostou, você clique no joinha, né? E até o próximo. Obrigado.